E aí pessoal, tudo certo? Hoje nós estamos trazendo para vocês mais um vídeo da série preparatória do ENAD, onde nós estaremos resolvendo questões dos ENADs anteriores para vocês. E hoje o tema abordado é manejo integrado de pragas. Vamos começar aqui por uma questão que caiu no ENAD de 2004. A questão 22 fala o seguinte: quando o manejo integrado de pragas é adotado em um sistema de produção agrícola, a tomada de decisão quanto ao controle químico é determinada pelo nível de controle ou nível de dano econômico, em conjunto com a avaliação do ecossistema. Neste caso, pode-se afirmar que algum tipo de controle deve ser adotado quando, primeira opção, a densidade populacional da praga estiver maior ou igual ao nível de controle. Bom, gente, aqui ao lado nós temos um gráfico onde está exemplificando isso. Quando nós estamos em campo e fazemos a amostragem, e esse nível de densidade populacional ele for igual ou acima do nível de controle, nesse caso aqui no exemplo nós temos que está acima do nível de controle, nós já temos que pensar em entrar com o controle. Por quê? Porque isso mostra que os inimigos naturais eles não estão sendo eficazes. Então essa praga elas vão aumentar, a probabilidade é muito alta delas aumentarem e nos atingirem a níveis econômicos, quando chega no nível de dano econômico, ou também reduzir a produtividade por hectare. Então essa opção está certa, gente. A segunda opção, ela diz, as condições climáticas estiverem desfavoráveis à praga. Essa opção ela vai estar errada porque se as condições desfavoráveis elas estão negativas, não vai aumentar a população de pragas no local. Vamos colocar a situação de muitas chuvas. Quando há a ocorrência de muitas chuvas, muitos insetos morrem. Então isso já mostra que não dá para aumentar a população, certo? Então a opção 2 ela vai estar errada porque as condições não são favoráveis. A terceira opção, a densidade populacional da praga for maior que zero. Essa opção ela vai estar errada porque o zero ele não é um bom parâmetro nessa situação. Estar acima de zero não me diz nada. É preciso um número fixo para dizer se a população ela está alta ou baixa. Então essa opção ela vai estar errada por causa do zero. Terceira opção, a população dos inimigos naturais estiver abaixo da densidade capaz de controlar a praga. Se for observado que a população de inimigos naturais está baixa, a probabilidade desses insetos pragas eles acabarem se sobressaindo e tomando conta da produção é muito grande. Então isso já mostra que se os inimigos naturais não estão sendo eficazes no combate, é preciso entrar com o controle, escolher o tipo de controle que vai ser feito. Então essa opção ela está certa, o que nos leva à alternativa C, onde diz que a 1 e a 4 está correta. A próxima questão é do ENAD de Agronomia 2007 e ela vai tratar da resolução do CONFEA de 1990, mais especificamente a resolução número 344. E a questão vai pedir o seguinte: o engenheiro agrônomo é um profissional habilitado para a recomendação do uso de agrotóxicos na produção vegetal. Para tanto, profissionais éticos fazem essas recomendações através de receituário agronômico. Com relação ao assunto, analise as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa: a responsabilidade penal pela prescrição de uso de agrotóxicos e afins, em desacordo com as recomendações técnicas, recairá sobre o engenheiro agrônomo e o usuário. Porque, aí vem a segunda afirmativa, dentro de sua área de atuação, compete ao engenheiro agrônomo assumir responsabilidade técnica pela pesquisa e experimentação com agrotóxicos. A esse respeito, então, pode-se concluir que: letra A, as duas afirmativas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. Letra B, as duas afirmativas são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira. Letra C, a primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é falsa. Letra D, a primeira afirmativa é falsa e a segunda é verdadeira. E letra E, as duas afirmativas são falsas. Pois bem, para a resolução dessa questão, a gente tem que ir lá na resolução número 344, de 1990 do CONFEA, mais especificamente no artigo 2º, que vai dizer o seguinte: estão os profissionais indicados no artigo 1º, no caso, engenheiros agrônomos e engenheiros florestais, igualmente habilitados a assumir responsabilidade técnica pela pesquisa, experimentação, classificação, produção, embalagem, transporte, armazenamento, comercialização, inspeção, fiscalização e aplicação dos agrotóxicos, seus componentes e afins. Portanto, se a gente for parar para ler de novo as afirmativas, a gente tem que a primeira afirmativa, no caso, é falsa, porque a responsabilidade
do uso de agrotóxicos e afins em desacordo com as recomendações técnicas vai recair sobre o engenheiro agrônomo somente, e não sobre o usuário que está recebendo as orientações do agrônomo. Então a primeira a gente já tem que é falsa, a gente já pode descartar ali a letra B, a letra A, a letra C e a letra E. Então, por lógica, a gente já sabe que é a letra D, mas vamos confirmar a segunda afirmativa. A segunda vai ser verdadeira pelo fato de que o engenheiro agrônomo e o engenheiro florestal, eles estão habilitados, segundo o artigo 2º do CONFEA, que a gente leu, da resolução número 344 de 1990, a assumir a responsabilidade técnica pela pesquisa e experimentação com agrotóxicos. Então, consequentemente, a gente já sabe que a primeira afirmativa é falsa e a segunda é verdadeira. A única alternativa que contempla isso é a letra D, sendo aí a alternativa correta dessa questão do ENAD. Seguimos adiante. A próxima questão vai tratar aí do bicho mineiro, do ENAD Agronomia 2004. Ela vai dizer basicamente o seguinte: o bicho mineiro ele é uma praga importante do cafeeiro, cuja lagarta penetra no limbo foliar formando as minas, que podem tomar quase toda a área da folha. Analise as afirmativas abaixo referentes a essa praga. Pois bem, a gente vai analisar e já vai comentando para ser mais dinâmico. Número 1. A população do bicho mineiro flutua independente das condições climáticas. Se a gente for parar para analisar, está errado, porque a maioria das flutuações de insetos estão vinculadas sim às condições climáticas e não independente delas. No caso do bicho mineiro, aparecem mais no clima seco do que nas outras estações. Logo, as condições climáticas interferem sim na flutuação. Então, a primeira a gente já sabe que está errada. A segunda diz que os predadores e parasitas do bicho mineiro ocorrem naturalmente nas lavouras e auxiliam outros métodos de controle. Está correto. Predadores e parasitas ocorrem naturalmente no meio ambiente, tá? E auxiliam na redução de aplicações tanto do controle biológico aplicado, que é feito pelo homem, quanto das aplicações com produtos químicos. Correta a segunda afirmativa. A terceira diz que os parasitas são microhimenópteros, vespinhas, cada um capaz de parasitar uma larva ou pupa do bicho mineiro. No caso, o bicho mineiro ele vai possuir uma ampla gama de predadores e parasitoides, assim como todas as pragas possuem. Várias vespas aí se destacam se alimentando das larvas do bicho mineiro e outras que depositam seus ovos sobre a larva ou pupa da praga e vão matar aí a praga. No caso, a gente tem aí as vespas aí, as elofídeas e braconidas. Então, essa alternativa também está correta. Seguindo adiante, a gente tem a quarta afirmativa, que diz que o controle biológico é o método mais utilizado para combater o bicho mineiro nas grandes lavouras cafeeiras do Brasil. Infelizmente, essa alternativa está errada. No Brasil, ainda, para o controle do bicho mineiro, o que é mais utilizado são as aplicações de produtos químicos, ou seja, o controle químico ainda é o mais utilizado. Portanto, a gente pode definir aí que são corretas apenas as afirmativas 2 e 3, contemplando aí a alternativa C. Seguimos adiante. A próxima questão é do ENAD Agronomia de 2010, é uma questão discursiva e ela oferece um texto aí de apoio para quem redija, no caso, um texto dissertativo de no máximo 15 linhas acerca do seguinte tema: biotecnologias de controle das pragas agrícolas. Ela vai dizer o seguinte: o avanço da fronteira agrícola, a uniformização dos plantios e a instabilidade das condições climáticas durante a estação de cultivo das culturas tem determinado uma maior atenção quanto às pragas, em especial durante as fases iniciais de desenvolvimento devido ao comprometimento do estande da lavoura por meio do maior número de falhas e plantas dominadas, que podem, futuramente, reduzir a produtividade. Proteger a lavoura nos estágios iniciais de desenvolvimento é a melhor estratégia, pois as pragas são, por vezes, de difícil visualização e as plantas muito vulneráveis. Assim, quando identificado o problema, geralmente os danos podem ser irreversíveis, dependendo da plasticidade fenotípica. A manutenção do número adequado de plantas por área, diminuindo as falhas e permitindo a uniformidade das plantas, constitui-se como garantia de produtividade, embora não se deva descuidar do monitoramento constante da lavoura e, caso necessário, utilizar métodos auxiliares para o controle de pragas. Então ele vai pedir um texto aí dissertativo de no máximo 15 linhas, com o tema que a gente já leu, que aborde em seu texto os seguintes aspectos: pressão de seleção e resistência a insetos, cultivares resistentes a insetos e segurança biológica na utilização de produtos biotecnológicos. Então, basicamente, a gente pode fazer um breve comentário acerca do tema, contemplando esses aspectos, com o seguinte: por exemplo,
A grande expansão de áreas agrícolas vai fazer com que haja uma pressão de seleção sobre os insetos, ou seja, grandes áreas de monocultivo oferecem aos insetos grandes quantidades de alimentos, já que esses insetos, para se multiplicarem, precisam somente de abrigo, de condições ambientais favoráveis e de alimento. Além disso, insetos que não são pragas de uma determinada cultura poderão vir a ser, devido à pressão de seleção exercida sobre ele. Nesse caso, o uso de cultivares resistentes a insetos pode ser uma alternativa viável economicamente, pois plantas resistentes podem controlar o inseto durante toda a safra, seja ela produzindo substâncias tóxicas ao inseto, desenvolvendo estruturas morfológicas que não agradam ao inseto para depositar seus ovos, abrigar ou até se alimentar, ou ainda ter a resistência do tipo tolerância que suporta os ataques da praga e continuam produzindo como se não tivesse sido atacada. Mas, mesmo assim, a gente tem que tomar cuidado com insetos que também venham a criar resistência. E eles podem se acostumar com a substância tóxica produzida pela planta e essa não afetar mais a sua biologia. Nesse caso, a planta ela não vai mais controlar a praga. Devemos também ter cuidado com a segurança biológica dos produtos biotecnológicos produzidos, que é o manejo dos riscos biológicos e ambientais associados à alimentação e à agricultura. E como exemplo temos as plantas geneticamente modificadas e o uso irracional de produtos químicos na agricultura, os quais podem afetar a saúde humana, sendo aí alguns pontos que devem ser criteriosamente avaliados pela pesquisa antes de chegarem até os consumidores. Então, pessoal, basicamente são alguns comentários aí que a gente pode fazer a respeito, que poderia ser utilizado como texto dissertativo aí nessas 15 linhas que a prova pediu. Então, seguimos adiante aí com a próxima questão. Também do Enad Agronomia 2010, mais uma questão discursiva, e ela vai dizer o seguinte: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, divulgou um relatório que aponta alta presença de agrotóxico nos alimentos consumidos pelos brasileiros. Foram encontradas irregularidades em 29% das 3.103 amostras dos 20 alimentos coletados pela Anvisa. Frutas, verduras, legumes e grãos apresentaram resíduos de agrotóxicos acima do permitido e ingredientes ativos não autorizados. Entre os alimentos com maiores taxas de amostras insatisfatórias estão o pimentão com 80%, a uva com 56,4%, o pepino com 54,8% e o morango que teve 50,8%. A cultura que apresentou o melhor resultado foi a da batata, com irregularidades em apenas 1,2% das amostras analisadas. Os dados divulgados fazem parte do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, o PARA. O programa monitorou 20 culturas dos 26 estados do Brasil no último ano, e das amostras coletadas em 2009, 26,9% foram rastreados até o produtor ou associação de produtores, 5,2% até o embalador e 64,9% até o distribuidor. Somente 3% das amostras não tiveram qualquer rastreabilidade. Então ele vai pedir o seguinte: as informações apresentadas no texto são preocupantes e têm conduzido a um aumento crescente do interesse pela agricultura orgânica por parte dos produtores rurais, comerciantes e consumidores. Então, considerando essas informações, ele pede para que a gente redija um texto dissertativo que contemple também aspectos, no caso são 2 agora, que são a explanação sobre a rastreabilidade de frutas e uma explicação de 2 princípios agroecológicos. Então, levando em consideração esses 2 aspectos, a gente pode comentar o seguinte. Primeiro, a rastreabilidade de qualquer produto ela é muito importante porque o consumidor final ele fica sabendo por todos os caminhos e empresas por qual o produto passou. Ele fica sabendo também se essas empresas são empresas confiáveis e se são registradas para aquele fim. No caso de frutas, verduras, legumes e grãos, que são produtos consumíveis na alimentação humana, essa rastreabilidade ela é importante devido ao monitoramento de resíduos presentes nos alimentos. Então, o consumidor fica sabendo se veio de uma área manejada organicamente ou não, e nesse caso o consumidor terá a opção de comer com ou sem veneno, pois na etiqueta do produto tem que apresentar todos os dados do produto e da empresa que forneceu. Entretanto, no caso, as fiscalizações devem ser intensificadas pelos órgãos oficiais. Aí agora a gente vai começar a falar um pouco ali da agricultura orgânica, dos conceitos agroecológicos que ele pede, são 2. A agricultura orgânica atualmente ela está aí no seu auge, como a gente sabe. Muitos agricultores periurbanos hoje são considerados agentes da agricultura saudável e agricultura limpa. Eles produzem sem veneno e vão abastecer os grandes centros, como por exemplo as feiras orgânicas e a merenda escolar em convênio com os municípios. Comer sem veneno hoje é uma questão de saúde pública, porque sabemos que muitos agroquímicos são altamente prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. E aí vem os 2 princípios agroecológicos que a gente vai contemplar com a explicação, que são 2 princípios agroecológicos importantes, que são a integridade ambiental, onde é possivelmente produzir
e mantermos o meio ambiente sem resíduos tóxicos que possam vir a contaminar os solos, mananciais, bacias hidrográficas, o ar, os animais, o homem e os polinizadores, utilizando-se apenas produtos biológicos no controle de pragas e na promoção de crescimento das plantas. O segundo princípio agroecológico é a viabilidade econômica, onde produtos produzidos agroecologicamente agregam valor e os preços, apesar de maiores em relação aos produzidos tradicionalmente com os agrotóxicos, ainda são acessíveis. Atualmente, a sociedade está exigindo produtos sem veneno e estão dispostos a pagar para se alimentar bem, valorizando a vida e a sabedoria secular que nos tempos mais remotos a gente não utilizava venenos químicos na nossa agricultura. Então, esses foram breves comentários aí que a gente pôde fazer a respeito dessa questão. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Boa prova para todos. E sigam o Pet Agronomia nas nossas redes sociais, ou caso tenha algum tipo de dúvida, entre em contato conosco. É isso, muito obrigado. Obrigado.